Durante muito tempo, o episódio histórico da chegada dos europeus na América foi chamado de descoberta. Atualmente, a historiografia vem revisando esse termo, porque o nosso continente já estava povoado desde 40.000 antes de Cristo. Então, não foi bem uma descoberta, e sim uma invasão. Estima-se que aproximadamente 100 milhões de pessoas viviam aqui no continente americano na época da chegada dos europeus. Os nativos da América eram chamados de pré-colombianos, se referindo a uma época antes da chegada do Cristóvão Colombo. Mas o termo descoberta e o termo pré-colombiano são termos eurocêntricos e incorrem em erro. Alguns especialistas utilizam o termo ameríndios para definir os indígenas americanos, mas o próprio termo índio é um termo incorreto, dado por Colombo, que acreditava que estava na Índia. O melhor termo a ser adotado é nativos, mas é sempre bom conhecer todos os termos para poder olhar em livros, em sites e saber do que está se falando. Dentre os nativos da América, havia dois tipos básicos de organização social. A maioria dos povos eram organizados em grupos nômades, seminômades ou sedentários com uma agricultura rudimentar. Nesses grupos não havia distinções sociais, nem a ideia de Estado, sem a concepção de governo e não havia a propriedade privada, e a produção era baseada no coletivismo. Outras sociedades já possuíam um Estado centralizado, com estratos sociais, existência de profissões e concepção de propriedade privada. Essas sociedades subjugavam os povos vizinhos, formando impérios. Dentre esses povos que formaram grandiosos impérios, destacam-se os astecas, na América do Norte, e os incas, na América do Sul. Dos povos nômades, seminômades e sedentários da América do Norte, os mais conhecidos são os inuites, que são erroneamente chamados de esquimós, os comanches, siouxs, apaches, moicanos e vários outros. Não é errado admitir quando não sabemos de algo. O feio é falar besteira. Por isso, eu admito que conheço pouco sobre esses povos da América do Norte, então não vou me arriscar a falar mais. Dos povos nômades, seminômades e sedentarizados da América do Sul, existem dois grupos linguísticos que são majoritários, os tupis e os macro-gês. Existem outros também, mas esses são os maiores. Os povos do tronco linguístico macro-G viviam nas regiões do litoral do Brasil quando os tupis passaram a ocupá-las. Eles entraram em conflito com os tupis e muitos acabaram migrando para o interior, ocupando também as regiões do sul do Brasil e do Planalto Central. Entre os macro-Gs mais famosos estão os caigangue, os xoclengue, os chavante, os bororó e os caiapós. Os indígenas macro-Gs viviam em aldeias construídas perto dos rios, praticavam agricultura e também dependiam da caça e da pesca e da coleta para sobreviver. Entre os primeiros habitantes do Brasil estão os povos dos sambaquis, que viviam principalmente nas regiões litorâneas. A palavra sambaqui é de origem tupi e significa amontoado de conchas. Os sambaquis são montes que podem ser formados por diferentes objetos, fragmentos de cerâmica, pedras, ossos, ferramentas, armas, restos de fogueira e de alimentos, como peixes, ostras e mariscos. Os mais antigos sambaquis datam de cerca de 10.000 anos atrás. Os tamanhos dos sambaquis variam. Estudos recentes mostram que os sambaquis foram construídos com a intenção de serem marcos importantes nos territórios, para que pudessem ser vistos bem de longe. As populações que os construíram são conhecidas como Sociedade dos Sambaquis. Além dos sambaquis litorâneos, existem também os sambaquis fluviais, que são vestígios encontrados em regiões do interior do Brasil, como no Vale do Ribeira, em São Paulo, e nas proximidades dos rios Xingu, Guaporé e na bacia do rio Amazonas. Vestígios arqueológicos indicam que a região amazônica já era habitada por povos indígenas milhares de anos antes da chegada dos europeus. Alguns pesquisadores estimam que havia cerca de 5 milhões de pessoas organizadas em sociedades complexas. Entre as sociedades que se formaram na região amazônica estão as de Marajoara e Tapajós.
O povo marajoara habitava a ilha de Marajó, na foz do rio Amazonas. Eles conheciam técnicas de manejo das águas e construíam suas aldeias nas beiras dos rios, deslocando-se nas épocas de cheias para grandes aterros chamados de tesos. Os tesos tinham tamanhos variados e, além de serem usados para habitação, podiam servir também como cemitério e centros cerimoniais. Entre os vestígios marajoaras estão principalmente os artefatos de cerâmica, como urnas funerárias, tigelas, vasos, enfeites corporais e estatuetas. Os Tapajós viviam na região da foz do rio Tapajós, no município de Santarém, no Pará, por volta de 1000 anos atrás. Eles praticavam agricultura, cultivando produtos como mandioca e milho, além de realizarem trocas comerciais com povos da região. Fazia parte da cultura tapajônica a produção de objetos de cerâmica, os quais demonstram uma riqueza incrível da cultura desse povo. Se você quiser saber mais sobre os povos nativos do Brasil, eu indico o canal do Christian Variu, que deixarei aqui na descrição desse vídeo.